Então, em suma, o que, que a gente está vendo em todos os tempos gráficos? Forte tendência de baixa, algumas possibilidades de correção, mas ainda assim, a gente ainda está no movimento predominantemente de baixa, tá? Fala galera, beleza? Bom, vamos para mais uma análise para o dia 25 de outubro, né? Agora são 20 horas e 26 minutos do dia 24. Eu vou analisar o nosso índice. Bom, a gente consegue perceber que houve um cenário forte de queda, né? Em função do pedido de demissão da equipe econômica do Paulo Guedes, né? E aí a gente também percebeu uma recuperação no final do dia. Em função disso, a gente consegue perceber um cenário um pouquinho mais conturbado dentro do gráfico semanal, tá? Eu estou aqui na plataforma do TradingView, beleza? Gráfico semanal. E dentro do que eu considerava importante, a gente tinha esse tipo de movimentação aqui no gráfico semanal, né? E esse fundo aqui é um fundo de extrema importância, cujo gráfico ele conseguiu fechar abaixo, né? Fechar abaixo na verdade não, né? Ele fechou basicamente no mesmo nível. Então, é, cabe uma interpretação um pouquinho mais ambígua do que pode acontecer dentro do gráfico semanal, tá? Não foi um rompimento um pouco mais certo, um rompimento forte, que daria pra gente entender que o mercado ia buscar uns níveis um pouquinho mais abaixo, né? Aqui, por exemplo, na região dos 100 mil, região dos 95 mil, né? Então, em função disso, a gente fica com um cenário um pouquinho mais ambíguo para essa semana, tá? Bom, no gráfico diário, o que está acontecendo? A gente teve um rompimento de fundo, porém, né, o padrão que ele rompeu o fundo foi um padrão para alta, né? Não é um padrão muito legal para quando se trata de um padrão para romper fundo. Então, a gente precisa dar uma olhada nos cenários um pouquinho mais de gráficos um pouquinho mais curtos para conseguir entender o que está acontecendo. E dentro do gráfico de 4 horas a gente consegue perceber um cenário forte de queda, né, para o índice, né? Fica bem claro isso. Né, ele fez esse tipo de movimentação aqui. Aqui está a origem do movimento. Então, enquanto ele não romper essa região aqui dentro do gráfico de 4 horas, a gente ainda consegue perceber alguns fortes possibilidades, né, do gráfico testar níveis mais abaixos, tá? Dentro do gráfico de 4 horas também, a gente tem essa última barra aqui. O que essa última barra aqui quer me dizer? Bom, essa barra aqui é a última barra relevante do movimento, ela que rompeu esse fundo aqui. Então, para eu considerar uma possibilidade de um pullback um pouquinho mais profundo, né, um pouquinho mais para testar níveis um pouquinho mais elevados aqui na região dos 116 mil e tudo mais, ele teria que romper e fechar acima da máxima dessa vela aqui, tá? Então, dentro do gráfico de 4 horas, a gente está numa tendência forte de baixa, tá? Em função disso, não seria interessante vocês procurarem por compras amanhã no gráfico do índice, tá? Pelo menos no gráfico de 4 horas. No gráfico de 1 hora também, a gente percebe o mesmo cenário. O mercado pegou, subiu aqui para cima e aqui, né, nesse rompimento desse fundo aqui, ele conseguiu confirmar pra gente um movimento de baixa. Aí o que está acontecendo agora, né? O mercado no final do dia, né? Na manhã, no período da manhã, a gente percebeu uma forte queda, né? 3 horas de queda. Depois, no final do dia, foi mais um dia ali para a realização, né, do pregão. E agora? Qual é o cenário esperado? Bom, a gente percebe aqui no gráfico de 1 hora a média de 200 apontando para baixo, a gente tem a média de 50 apontando para baixo também, e a gente tem a média de 20 também apontando para baixo, ok? A gente tem um cenário bem simétrico entre essas duas médias aqui, o que pode colaborar para um pullback um pouquinho mais profundo também. Perdão. No entanto, ele também conseguiu reverter essa última barra elefante aqui de alta, tá? Então, dentro do gráfico de 1 hora, ainda a tendência é de baixa, mas a gente tem já possibilidades de um movimento, talvez de início do dia, um movimento de alta aqui para algum nível de correção de FIBO ou algo parecido, né? A gente tem regiões importantes aqui, né? Aqui, dentro do método do Oliver, a gente tem a região dos 2 terços, perdão, né?
tem a região dos 2/3 de correção, aqui a região da metade, né, do movimento, e aqui a região de 1/3, o qual ele já passou. Então, dentro desse tipo de movimentação, né, a possibilidade dele testar aqui a região dos 2/3 pode ficar um pouquinho mais alta, ok? Mas vai depender muito da forma como o mercado trabalhar amanhã no início do dia, hoje, né, no caso, vai ser quando vocês estarão vendo esse vídeo. Dentro do gráfico de 15 minutos, a gente também consegue perceber uma tendência clara de baixa, tá? A gente tem esse tipo de movimento aqui, né? Porém, o mercado ainda tem possibilidade de testar novamente o fundo, né? Dentro da última barra do dia, a gente conseguiu fechar abaixo da mínima dessa barra elefante aqui, que era a barra de controle, né? Eu gosto de chamar, né? O Oliver fala que as barras elefantes elas transmitem o poder para os lados, né? E enquanto essa barra estiver no comando, a possibilidade do movimento dar continuidade, né, segundo a primeira lei de mercado, que seria a lei da inércia de movimentação, a gente consegue perceber uma possibilidade do mercado continuar o movimento. Isso dentro do que a lei fala. Porém, a gente já percebe um fechamento, né, abaixo dessa barra. Então, basicamente, o mercado conseguiu reverter a barra mais importante, né, dentro do gráfico de 15 minutos. O que isso quer me dizer? Que a possibilidade de um movimento aqui dentro do gráfico de 15 minutos para testar esse último fundo aqui é um pouco maior, tá? Então, em suma, o que a gente está vendo em todos os tempos gráficos? Forte tendência de baixa, algumas possibilidades de correção, mas ainda assim, a gente ainda está no movimento predominantemente de baixa, tá? Essa é a conclusão que a gente consegue chegar. Para quem trabalha com Fab 4, a gente tem uma Fab 4 dentro do mercado dessa amplitude, né? Então, basicamente, o que isso quer dizer? Né? Que se o mercado abrir aqui acima da região dos 108, 900, 109 mil, o espaço para ele testar a região dos 110, que era uma região de suporte importante, foi rompido e tudo mais, né? Foi a região que deu origem ao último movimento de baixa, né, mais importante. Ele tem espaço para testar essa região novamente, tá? Se ele abrir abaixo aqui da Fab 4, ele tem de novo a possibilidade, isso para movimento do início do dia, né? A Fab 4 ela engloba o movimento inicial do dia. Então, se ele vier testar aqui abaixo, se ele abrir aqui abaixo, ele tem possibilidade de testar aqui esse fundo, né, tendo algumas travas intermediárias aqui no meio, tá bem? Bom, em suma, todos os tempos gráficos até os 5 minutos, o mercado está em clara tendência de baixa, tá? É bem nítido isso. Então, não procurem por compras, né, qualquer tipo de operação de compra, porque você vai estar indo contra a tendência, né? Nós, como os operadores do mercado, a gente sempre busca operar a favor da tendência. Bom, vamos analisar o dólar então. Vou trocar aqui para o ativo dólar, né? No caso do dólar, a gente consegue perceber o contrário, né? A gente percebe um movimento claro de alta no ativo. Então, se a gente olhar aqui no gráfico de 4 horas, a última região de suporte relevante foi essa região aqui, tendo algumas travas intermediárias no gráfico de 1 hora aqui, gráfico de 5 minutos aqui, e a última resistência relevante no gráfico de 4 horas dentro desta regiãozinha aqui, beleza? Bom, vamos para o gráfico de 1 hora então para conseguir analisar melhor a movimentação. Dentro do gráfico de 1 hora, a gente consegue perceber que o último suporte relevante do movimento foi aqui, né, dentro da média de 200, né, na região da média de 200. Então, esse nível aqui da região dos 5.460, ela é super importante para mim, super importante, tá? A gente tem algumas travas intermediárias aqui no gráfico de 15 minutos, por exemplo, né? Vocês conseguem perceber que eu estou dentro do gráfico do dólar marcando predominantemente fundos, então isso quer dizer que a gente está numa tendência desculpa, a gente está numa tendência predominantemente de alta, tá? É bem nítido isso. E também dentro do gráfico de 15 minutos a gente consegue perceber um movimento que também teve a sua origem, né, a última região importante, a região da média de 200, né? Para quem é mais familiarizado de novo com a técnica do Oliver,
a gente estava aqui no estado narrow, né, um estado em que quando as médias estão comprimidas, a gente consegue ver um cenário de possibilidade para o mercado se expandir para algum dos lados. Ele escolheu subir, ok? E no final, né, do pregão de sexta-feira, a gente percebeu um movimento de realização aqui no dólar, tá bom? Bom, gráfico de 5 minutos, o que está acontecendo? No gráfico de 5 minutos, a gente percebe um movimento já de baixa, tá? A gente consegue perceber um movimento de baixa. A gente teve o último fundo relevante aqui, ele rompeu. Então a gente já consegue identificar uma possibilidade de um movimento de baixa para o início do dia. A gente tem as médias em estado comprimido aqui no gráfico de 5 minutos, o que indica possibilidade de expansão para algum dos lados, né? Essa é a nossa Fab4. Bom, essa região aqui da linha vermelha é uma região que engloba uma resistência do gráfico de 4 horas, tá? Então toda essa região aqui é uma resistência do gráfico de 4 horas. Sendo a parte mais forte, essa parte superior aqui que engloba toda a origem desse movimento. Bom, dentro do gráfico de 5 minutos, o que a gente precisa para ter possibilidade de um movimento mais de alta no início do dia? A gente precisa abrir acima dos 5.690, né? Abrindo acima dessa região e se mantendo aqui acima desse preço, a gente tem possibilidade sim de testar os 5.760, por exemplo, tá? Abrindo abaixo aqui, né, da região inferior da Fab4, que engloba a região dos 5.630 mais ou menos, a gente já consegue pensar no movimento de baixa, tá bem? Então se eu pegar aqui e diminuir um pouco a escala, se o mercado abrir abaixo dessa região aqui, a gente consegue de novo pensar no movimento aqui para testar aquela região daquele fundo intermediário que eu coloquei no gráfico de 15 minutos, tá? Na região dos 5.550, tá? Essa região é uma região importante. Então, em suma, né, dentro do que a gente consegue perceber no mercado, a gente é nítido que a gente vê um movimento de baixa, né, uma possibilidade e a probabilidade de movimento mais de baixa para o mini índice e um movimento de dólar, movimento de alta para o dólar, perdão. Todo esse movimento aí, ele pode mudar, né, no decorrer do pregão, tá? Isso aqui, de novo, é apenas uma análise dentro das informações que eu tenho disponíveis até o momento. Então, essa análise ela pode mudar dependendo da forma que o mercado reagir amanhã, né? Às vezes a gente está entrando agora no final do ano, o mercado às vezes entra numa onda de otimismo no final do ano, então isso daí pode acabar impactando um pouco a performance tanto do índice quanto do dólar, tá? Mas isso não é uma verdade absoluta, a gente sempre tem que reagir ao que o mercado está fazendo. E em função disso é que eu busco fazer essas análises para vocês verem os pontos e como o mercado reage a esses pontos dentro do que eu consigo entender sobre a análise gráfica, ok? Bom, dúvidas, sugestões, eu estou aberto a todos e espero que vocês tenham um ótimo pregão. De novo, qualquer coisa que eu puder ajudar, entre em contato comigo. Eu tenho o meu contato aqui disponível na descrição do vídeo. E acessem também o link da bio, né? Tem um código QR no final do vídeo que vai disponibilizar alguns links com materiais importantes, materiais que podem ser úteis, videoaulas gravadas, as apostilas do Oliver. Vocês também têm algumas apostilas minhas ali disponibilizadas gratuitamente. Enfim, tudo isso aí tá de fácil acesso, é só você escanear o código QR no final do vídeo e se aproveitar do conteúdo. Bom, forte abraço, bom pregão a todos e boa semana, boa segunda-feira. Até mais, tchau, tchau.